Olá, esta será a videoaula de apoio à ficha número 4 de base de dados. Se entrarem no Moodle, vão encontrar então uma pasta chamada base de dados aula 4 ficheiros. Se entrarem aqui, vão ter então a ficha de trabalho e a base de dados aula 4 PPT, que é a apresentação de apoio a esta aula. Uma vez aberto, vocês têm então a ficha de trabalho, número 4, e a apresentação, que eu passo a mostrar de seguida. Vamos então começar com o objetivo desta aula. O objetivo então da aula número 4 será inserir dados numa base de dados, tendo em atenção os seguintes aspectos: a integridade de entidade e a integridade referencial. Portanto, o que nós vamos fazer esta aula é colocar dados nas tabelas. Okay? Eu já vos tinha na aula passada mostrado como se introduzia os clientes. Portanto, exatamente hoje vamos fazer o preenchimento das bases de dados, tal e qual como está na pergunta 1 indicado, e que nos vai fazer com que tenhamos no final exatamente a informação que está patente na folha de Excel que vos entreguei logo na primeira aula. Portanto, o que nós vamos fazer é colocar os dados que estão aqui nesta folha Excel para então popular as tabelas que criámos na estrutura na aula anterior. Reparem, relembrando então a aula anterior, nós na aula passada criámos as tabelas, os domínios, os campos-chave primárias e fizemos os seus relacionamentos. Neste momento estamos preparados para colocar dados na tabela. Portanto, só depois de fazer as tabelas na vista de estrutura, colocarmos os campos necessários e fazendo as relações, é que podemos meter os dados, como é evidente. Portanto, vamos fechar as relações e agora abrimos a tabela clientes, botão lado direito abrir, ou clicamos duas vezes, é indiferente, e vamos colocar então os dados que estão aqui na figura. Fátima Viana, o número de contribuinte e o telefone podem colocar à sorte, não vamos necessitar de precisão nestes campos, portanto apenas só têm que meter 9 números, porque se puserem 10 ele já não aceita, e de resto podem colocar os números que bem entenderem, ok? Podem por simplesmente, eu até vou pôr todos uns, não há problema nenhum, e cá está. A nossa base de dados de clientes, as nossas fichas de clientes já está realizada. Fazemos então os produtos, abrimos os produtos, cá está, temos o martelo M1, o martelo M2, falta-nos realmente colocar os martelos M3, os alicates, as tesouras, as serras, os serrotes e as picaretas. Portanto, temos então, temos que preencher isto, vocês agora é uma questão de copiarem isto, martelo M3 e por aí fora, e de modo que fique igual à figura que aqui está. Ora bem, como viram, meter dados é fácil, depois de terem feito as relações e elas estarem de forma correta, de maneira a impedir as pessoas de colocar erros. No entanto, há que ressalvar as seguintes situações. Na criação das tabelas, como das suas relações, há regras. E nós já vimos algumas regras. As regras de relacionamentos entre chave primária e chave secundária, já abordámos esse assunto na aula passada e já dissemos alguma coisa. Por exemplo, ora digam lá, exatamente, a questão do domínio ser igual, ou seja, código CLI tem que ter, que é domínio numeração automática, que é número inteiro longo, tem que ser exatamente igual a código CLI da tabela vendas, que também é número inteiro longo, certo? Assim como código PROD também tem que ter o mesmo domínio do que código PROD. Mas há mais, reparem, e é isso que eu gostaria que vocês atendessem aqui à figura que eu vos apresento. Vamos começar por integridade referencial. O que é isso da integridade referencial? Vocês já ouviram falar muitas vezes nos desafios de futebol, nos comentários, atentar contra a integridade física do jogador, etc. O que será integridade?
ou uma pessoa íntegra. Íntegra vem de inteiro, é tentar contra o inteiro, é desfazer, é, digamos, separar, enfim. Atentar contra a integridade referencial é atentar contra as regras da referência. E o que referência é que temos aqui? Temos uma referência, aliás temos duas, temos o código fornecedor que se, neste caso da nossa tabela, temos o código cliente que se relaciona com o código cliente da tabela de vendas e código produto da tabela produto que se relaciona com o código produto, ou seja, quando metemos aqui um dado na tabela vendas, ele tem que estar na tabela produto, certo? Isto é que é a referência. Nós referenciamos aqui um código que tem que estar aqui, certo? Por isso é que é referencial, integrado referencial. E para estas coisas baterem certo, há regras. E que regras são essas? As regras são as seguintes, e eu vou-vos passar a exemplificar. Reparem uma coisa. Neste exemplo que nós temos aqui, nesta figura, nós temos a tabela fornecedores, produtos e a tabela fornece produtos. Ou seja, esta tabela registra os fornecedores, esta registra os produtos e aqui registamos os fornecedores e que produtos é que eles forneceram. Por exemplo, neste caso, o fornecedor, o código fornecedor 101, que é na tabela fornecedores é o Silva de Lisboa, forneceu o produto T1, que é uma torneira TX, a 10 euros. Ok? Ora bem, agora imaginemos, seria possível colocar nesta tabela, eu vou apagar este valor, seria possível colocar aqui nesta tabela, no código fornecedor, o código 108? Ora, digam lá. Claro que não. Reparem uma coisa. Aqui só temos o código 101, 102, 103, 104, 105. Como este código tem que ir buscar aqui, não há nenhum 108 aqui. Logo, nós não podemos meter 108 aqui. Aliás, numa das aulas passadas, eu exemplifiquei isso mesmo no Access. Se eu tentar aqui colocar, ora vamos ver que produtos é que temos aqui na vista na folha de dados. Se eu abrir aqui a tabela, na folha de dados, eu só tenho 3 produtos. Então, se for à tabela vendas e se tentar colocar aqui o código produto 4, ele por isso simplesmente não me deixa, certo? Porquê? Porque não existe na tabela produtos nenhum produto com este código. E como ele tem que ir buscar lá, e nós quando fizemos as relações, fizemos e bem, dissemos que impusemos a integridade referencial. Reparem o mesmo nome do sumário, impor a integridade referencial. E o que é isso de impor a integridade referencial? Reparem que o que estamos a dar é integridade referencial. O que é isso de integridade referencial? É exatamente estas regras. É que eu não posso ter nenhum código na chave externa se não existir na chave primária, porque este código da chave externa tem que ir buscar a chave primária. Isto é uma regra fundamental e que se verifica sempre que vocês assinalarem aqui, quando fizerem a relação, aqui este campo, certo? Basta assinalar isto para impor integridade referencial. A partir deste momento o Access não deixa fazer nenhuma venda que não haja nenhum cliente ou que não haja produtos. Porquê? Porque ele está a verificar e está a evitar que se atente contra a integridade referencial. Ou seja, outra situação que pode acontecer é a seguinte. Imaginemos agora, será que eu posso apagar aqui o cliente 105 Sousa? Reparem uma coisa, ao apagar aqui, a chave primária, à partida podemos apagar. Mas reparem que nós já tínhamos feito vendas ao 105. E neste momento o 105 fica a apontar para quê? Para nada, porque nós apagamos dali o cliente, o fornecedor 105. Logo, isto é tentar, porque ficávamos com um elemento da base de dados que estava a apontar para um registro que já não existia. Logo, outra regra da integridade referencial diz que eu só posso apagar um elemento um registro da chave primária se não existir nenhum da chave externa. Ou seja, o que eu tinha que fazer primeiro era apagar estes dois e agora sim é que podia apagar o 105, porque já não estava a violar nada, uma vez que já não existia nenhum elemento aqui 105. Ok? Portanto, há aqui 3 questões para verificarem se sabem
identificar as violações de integridade. Neste caso são todas estas três, A, B e C, são violações de integridade referencial. Referencial porque é em relação, referência, ou seja, chave primária em relação à chave externa. Quais são as regras então? Eu só posso ter um elemento na chave externa que exista na chave primária e só posso apagar um elemento da chave primária se ele não existir na chave externa. Estas são então as duas regras que vocês devem colocar aqui na integridade referencial. Temos então a integridade de entidade. O que será, na analogia da integridade referencial, são as regras na construção das relações. Então, a integridade de entidade serão as regras da construção das entidades, ou seja, das tabelas. E que regras são essas? Reparem, vamos analisar esta figura. E esta figura vai-nos, por exemplo, na tabela de baixo, temos dois campos com o nome disciplina. Ora, quando nós fizermos tal e qual como no exemplo que eu vos dei, que se tivermos dois códigos iguais, se neste caso temos duas disciplinas iguais, quando vocês fizerem uma procura, como é que vocês sabem, quando põem no campo disciplina, qual é o campo que estão a tratar? É este ou é este? Não sabem. Logo, uma das regras que na construção de tabelas é que nunca podemos ter dois campos iguais. Uma das regras fundamentais é que não podemos ter dois campos iguais. Reparem que para preencherem a ficha de trabalho, nomeadamente os conceitos de integridade e entidade referencial, basta copiarem o que está aqui. Integridade referencial é isto, copiam isto para ali. É evidente que devem ler com atentamente, não é? E integridade de entidade devem copiar isto para a ficha de trabalho. Reparem, o que eu estou a dizer é que a primeira regra, não pode haver dois campos com o mesmo nome. Reparem, aqui nós temos uma clara violação a essa regra. Temos dois campos chamados disciplina. Poderia ser, para comatar isso, para não haver, poderia ser disciplina 1, disciplina 2. Assim já poderia ser. Certo? Ora bem, um outro erro comum é não pode haver campos nulos. A haver tem que ter lá um caractere especial que o Access coloca automaticamente. Se vocês virem aqui, nós temos aqui esta tabela que tem um erro crasso, que é aqui tem um campo nulo. Logo, isto é uma das regras. Segunda regra, na construção de tabelas, não podemos permitir isto. O próprio Access já está preparado para isto e mete lá um caractere qualquer, indicar que tem lá, que não tem nada, mas tem lá um caractere escondido. Terceira regra, o domínio de cada atributo deve ser constituído por valor atómico. Cá está, valores. O que são valores? São os dados que metemos em cada campo. E os dados então que metemos em cada campo têm que ser atómicos. E o que quer dizer isso então de atómicos? Atómicos vem da palavra átomo, ou seja, indivisível. Isto quer dizer o quê? Que não se pode dividir. Agora reparem, atentem aqui a este campo, disciplinas. Neste campo temos dois dados dentro do mesmo campo, dois valores, ou seja, reparem que são dois conceitos diferentes. Disciplinas, temos o conceito português e matemática, tudo no mesmo campo. Está errado. Por isso é que, na tentativa de evitar este erro, aqui nós colocamos isto, disciplina e disciplina, separamos português para aqui e matemática para acolá. Só que infelizmente da forma como fizemos também cometemos outro erro, que era colocar o mesmo campo com o mesmo nome. Teríamos que fazer então disciplina 1, disciplina 2. Mas isto aqui também está errado. Porquê? Porque cada campo só pode conter um nome. Ok? Claro que aqui podia conter o nome completo desta pessoa, certo? Mas não deixaria de ser um valor. Um valor é, se pusermos assim, Abel e Ana. Aí já temos dois valores, certo? Porque são duas coisas distintas, o Abel e a Ana. Agora, colocar aqui Abel, André, isto não, isto é o mesmo valor. Porque é tudo o mesmo, é o nome dessa pessoa, certo? É um valor só, não são dois conceitos, é um conceito só. Agora, se puséssemos Abel e Ana, isso já são dois valores. Reparem que aqui temos três valores. Temos três disciplinas, português, inglês e matemática. Ou seja, a Sandra, o número 310, estava inscrita na disciplina português, inglês e matemática. Tudo no mesmo campo.